Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia a você também que nos acompanha pelas redes sociais para esta Santa Missa do 29º domingo do Tempo Comum, onde rezaremos pelas seguintes intenções: pelos irmãos falecidos, Madalena dos Santos Alves, 5 meses, Gil Viana, 5 meses, Elizabeth Albione, 1 ano, Vander Valdo Pinto Vieira, 1 mês, Ismael Cordeiro Crispim, 2 anos, Aldinéia Salles Crispim, 2 anos e 3 meses, Antônio Carlos dos Santos Alves, 2 anos e 5 meses. Pelos irmãos enfermos, Dom Roberto Guimarães, Edir Poeis, Ademar de Souza, Cosme Del Pupo, Maria de Lourdes Pinto Ribeiro, Cláudia Pinto Ribeiro, Vera Lúcia Silva Inácio, Larissa Silva Marinho, Mateus Silva Marinho, Terezinha de Fátima Oliveira, Ângela Maria de Lourdes, Nilson Araújo. Pelos irmãos aniversariantes, Álvaro Siqueira da Silva, 81 anos. Pelos irmãos aniversariantes dizimistas, Dilma da Silva Dias, Lucas Coelho Tripari, Ludmila da Silva Azevedo, Renata Maria Basílio, Juliana de Lima Dias, Genilce Silva de Souza. Agradecimentos pelos 6 meses de ordenação diaconal do diácono Roberto Carlos. Vamos receber a procissão de entrada. Chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na mão. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, meus irmãos, sede bem-vindos, e que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós os glorificamos. nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, Só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, o seu ungido: tomai-o pela mão, para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas às suas marchas, e para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibas do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo os seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor, o nosso Deus, que fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dá ao Senhor as nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome, oferecei em sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai no esplendor da santidade, terra inteira. Estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Leitura da primeira carta de São Paulo ao Tessalonicense. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja do Tessalonicense, reunida em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graça a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé e o esforço da vossa caridade e firmeza, da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo e com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra.
Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram se assentar um instante. Prezados irmãos e irmãs, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta frase, constantemente repetida, recebeu ao longo da história do cristianismo diversas interpretações, nem sempre acertadas e nem sempre felizes. Para entendermos o significado destas palavras de Jesus, nós precisamos localizá-las neste momento da vida de nosso Senhor. Nosso Senhor está em Jerusalém, onde daqui a pouco será condenado injustamente e há de oferecer a sua vida por nós. Justamente ali na Cidade Santa, ele vai travar diversas batalhas com alguns adversários. Alguns grupos aparecem aqui hoje, nesse texto que acabamos de ouvir. O texto de hoje nos fala de herodianos, aqueles do partido de Herodes, e de fariseus. Na verdade, esses dois grupos se odiavam, porque eles tinham visões, ideologias completamente diferentes. Mas eles têm um inimigo comum, que é Jesus. A pregação de Jesus ameaçava o poder e a autoridade desses dois grupos. Por isso, agora eles se juntam para colocarem esta armadilha sob os pés de Jesus. Este embate de Jesus com os seus adversários acontece no lugar mais santo da cidade de Jerusalém. Estamos dentro do templo de Jerusalém. É ali que Jesus vai debater com esses homens. Isso é importante, meus irmãos, para nós entendermos quão sórdidas eram aquelas pessoas. Eles estão propondo uma pergunta bastante capciosa a Nosso Senhor, mas antes eles tentam dourar a pílula. Eles se apresentam como bajuladores, fazem elogios falsos a Jesus. Nós sabemos, mestre, que o Senhor não julga as aparências, que o Senhor não se importa com a opinião dos outros, mas está aqui para instruir na verdade. Bom, nós sabemos que isso é fato, Jesus é isso mesmo, mas eles no fundo não acreditavam nisso. Eles estão simplesmente colocando esse floreio antes da pergunta para mascarar as suas boas intenções. Nós sabemos disso, né, gente? Quando há pessoas que às vezes chegam muito cheias de elogio para junto de nós, às vezes os elogios servem para disfarçar certas intenções nada saudáveis. Pois bem, eles finalmente lançam a armadilha. É lícito ou não pagar o imposto a César? Essa pergunta, meus irmãos, ela era explosiva de qualquer maneira. Bom, acredita-se que no tempo de Jesus, as pessoas pagavam cerca de 40% daquilo que produziam sob a forma de impostos. É mais ou menos o que nós pagamos, inclusive, hoje em dia, né? Nós estamos mais ou menos aí, trabalhamos vários meses, inclusive, para pagar só os impostos para a nossa vida em sociedade. Quem aqui gosta de pagar imposto? É evidente que ninguém.
Nós pagamos porque somos obrigados a pagar, e ainda mais porque nós, quando pagamos, o que nós recebemos em troca? Absolutamente nada, nós sabemos disso, mas somos cidadãos e precisamos cumprir esta nossa obrigação diante do Estado. Por isso, nós pagamos os impostos. Porém, meus irmãos e irmãs, no tempo de Jesus, um pouco antes ali, por volta do ano 6, já da era cristã, surgiu um movimento dentro de Israel, lá na Galileia, no norte, onde Jesus nasceu, que dizia o seguinte: pagar o imposto a César significa dizer que nós não reconhecemos Deus como nosso soberano. Portanto, esta revolta que começou lá na Galileia no ano 100, no ano 6, tinha uma motivação religiosa de fundo. Pagar o imposto significa atrair a Deus. É lógico que esta rebelião foi sufocada pelos romanos, porém a ideia não morreu. É por isso que esses homens se aproximam de Jesus e lançam esta pergunta: é lícito ou não pagar o imposto a César? Ora, se Jesus dissesse sim, é lícito, eles poderiam acusar Jesus de não reconhecer Deus como soberano absoluto do povo de Israel. E se Jesus, por sua vez, dissesse não podemos pagar o imposto, eles poderiam acusar Jesus de ser um agitador social, e Jesus também seria preso e condenado nessas circunstâncias. Então vejam, meus irmãos, a armadilha está aí, e para qualquer lado que Jesus se movesse, certamente ele se daria mal. Porém, meus irmãos, vejam que Jesus, tendo consciência disso, ele consegue desarmar esse laço que colocaram debaixo dos seus pés. Com muito acerto, Jesus chama esses homens de hipócritas. Por que hipócritas? A palavra hipócrita significa mascarado. Eram os atores de antigamente, que usavam máscara para representar seus papéis. Eles usavam esta máscara de bons moços, de homens piedosos, para simplesmente representarem esse teatro da religião de seu tempo, porque o Deus que eles cultuavam não era o Deus único e verdadeiro, mas a religião desses homens era movida pelo interesse pessoal. Eram as suas vantagens que no fundo eram buscadas. E como isso vem ser demonstrado no Evangelho de hoje? Jesus pede que alguém deles, esses que estão trazendo a pergunta, eles apresentem uma moeda, e prontamente eles arrancam do bolso uma moeda. Esta moeda era uma moeda dos romanos. Num lado da moeda havia o rosto do imperador, certamente era o imperador Tibério nesta época. E no outro lado tinha o rosto da mãe do imperador, representada como uma deusa. Pois bem, meus irmãos, segundo a legislação do Antigo Testamento, era proibido representar qualquer tipo de imagem humana. Por isso, essas moedas eram consideradas impuras e elas não poderiam ser depositadas nos cofres do templo de Jerusalém. Por isso havia cambistas para trocar essas moedas do Império Romano por moedas locais, essas sim puras, entre aspas, para serem depositadas no tesouro do templo. Afinal, dentro do templo, nada de idolatria poderia entrar. Vejam a hipocrisia desses homens. Eles estão dentro do templo, eles estão ali debatendo com Jesus, e são eles que arrancam do bolso esta moeda impura, mas eles conservam. Vejam, meus irmãos, aqui o discurso da hipocrisia. Esse discurso que nos lábios tenta defender os interesses de Deus, porém eles não querem abrir mão das suas vantagens, não querem abrir mão do dinheiro, por isso eles conservam no bolso, tranquilamente, esta moeda. E aí Jesus responde finalmente com esta frase, que lamentavelmente aqui no texto hoje
está mal traduzida. Aqui o texto diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na verdade, meus irmãos, Jesus não usa o verbo dar. Jesus usa um outro verbo, que é o verbo devolver. Ou seja, devolvei a César o que é de César. Noutras palavras, se vocês estão criticando a autoridade de César sobre vocês, então vocês deveriam abrir mão de tudo aquilo que pertence a César, a começar do dinheiro, a começar dessas vantagens que vocês acabam de mostrar que gostam delas, inclusive. Então vamos ser coerentes. Então devolvam a César aquilo que pertence a César. A resposta de Jesus podia ter parado aqui, porque a pergunta qual era? É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus poderia ter parado aqui, mas não. Ele dá um passo a mais. Ele diz: devolvei a Deus aquilo que é de Deus. O que deveria ser devolvido a Deus, meus irmãos? Aí precisamos olhar o contexto no qual se insere esta passagem de hoje. Jesus está debatendo com esses homens religiosos da sua época. Inclusive, há 2 domingos, nós ouvimos aquela famosa parábola dos vinhateiros, que arrendaram um terreno e, em vez de pagar aquilo que era devido ao dono, o que eles fizeram? Retiveram para si os frutos. Por isso, devolver a Deus aquilo que é de Deus significa reconhecer o lugar de Deus como o Senhor absoluto do povo. Aqueles homens tinham se colocado no lugar de Deus. Eram eles os donos. Eram eles que tinham se apropriado da vinha. Eram eles que tinham se assenhorado da religião de seu tempo. Por isso Jesus hoje vem desmascarar esses homens. Meus irmãos, providencialmente, esse texto caiu para nós como uma dádiva, como um presente, justamente nesse momento em que nos preparamos para ir às urnas, escolher os nossos representantes, os nossos Césares, aqueles que governam o mundo. Eu digo providencialmente, meus irmãos e irmãs, porque de uns tempos para cá, a política parece que tem se tornado quase que uma mania nacional. Todo mundo gosta de discutir isso. Porém, nós percebemos às vezes muito sentimento, muita paixão e pouco raciocínio. Em geral, as pessoas, infelizmente o brasileiro é assim, o brasileiro é muito sentimental nas coisas. Ele se apega às pessoas, em vez de se apegar a ideias. E por causa de pessoas, às vezes surgem inimizades. Pensem, por exemplo, meus irmãos, quantas pessoas que, por exemplo, na última eleição, talvez agora inclusive, sei lá, famílias que se desintegram por causa da política, amizades que se perdem por causa da política. Como nós defendemos esses homens com nosso sangue, damos a nossa vida por eles, são os nossos ídolos quase. Porém, meus irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos lembram uma coisa. A primeira leitura, o que Isaías diz? Falando de Ciro, rei da Pérsia, político da época, o que Isaías diz? O Senhor diz através de Isaías: eu sou o único Senhor, e fora de mim não existe nada. Portanto, meus irmãos e irmãs, atribuir aos homens aquilo que deve ser dado a Deus é, antes de tudo, uma grande tolice da nossa parte. É lógico que os representantes nossos, eles desempenham um papel importante, rezamos para que eles de fato defendam os nossos interesses, mas todos nós sabemos, meus irmãos, o que é a política. Isso não é de agora. Desde que o homem é homem, a política, meus irmãos, ela é algo que mancha as pessoas, e mancha mesmo.
Quantas pessoas se venderam sordidamente por causa disso? Eu acho que essa semana, inclusive, nós tivemos talvez o melhor retrato da política nacional. Quando um senador da República foi pego guardando dinheiro numa parte que eu não vou dizer, porque afinal de contas nós estamos num templo e não convém falar esse tipo de baixaria. Mas isso, meus irmãos, é o retrato da política. Ali nós temos o que é a política nacional, o tipo de gente com a qual nós lidamos. Portanto, meus irmãos, depositar as esperanças nessa gente é burrice. Por isso a igreja não é partidária e não pode ser. A igreja não defende este ou aquele indivíduo. A igreja defende ideias. A igreja defende princípios, independentemente de quem seja. Então, meus irmãos, atenção para isso. Atenção para isso, porque nós, enquanto cidadãos deste mundo, precisamos devolver a César o que é de César, ou seja, reconhecemos a autoridade deles. Agora precisamos, meus irmãos, colocar as coisas no seu lugar, depositar todas as nossas fichas no poder temporal. Meus irmãos, significa construir a nossa casa sobre a areia. Não podemos nos esquecer da outra parte da frase: dar a Deus, devolver a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus, meus irmãos? Inclusive César. César também é de Deus. O poder temporal também deve se curvar diante de Deus, porque quando isso não acontece, meus irmãos, começam os desequilíbrios. Quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus, é o que nós vemos, vez por outra, leis completamente injustas, que aí terminantemente as pessoas tentam aprovar e nos fazer engolir certas ideias, certos princípios que vão contra a nossa fé. Então, meus irmãos e irmãs, até César precisa se submeter ao poder de Deus. É lógico, meus irmãos e irmãs, que não existe aqui uma mistura, como às vezes houve na história do cristianismo, não é? Como se a igreja devesse se imiscuir em coisas de política. Sempre que isso aconteceu, foi uma tragédia. Ou como se o Estado devesse tutelar a igreja. Nada disso, meus irmãos. Cada um do seu quadrado, como a gente costuma dizer. Agora, nós, enquanto cidadãos deste mundo, não podemos nos descuidar dessas realidades. Nós não somos anjos. Precisamos olhar este mundo e entender que, do modo como nós vivemos aqui esta realidade, nós conquistaremos ou não o reino dos céus, construiremos ou não o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, este princípio, esses dois pratos da balança, que não estão no mesmo nível, não podemos colocar César e Deus no mesmo nível. Dar a César o que é de César, que ele fique com aquilo que é dele, que nós saibamos reconhecer de fato a sua autoridade. Agora, dar a Deus o que é de Deus. Ele sim é nosso soberano. Nele nós colocamos as esperanças. Ele sim é o nosso Salvador, e Ele não nos desaponta, jamais. Portanto, meus irmãos e irmãs, que saibamos viver essa nossa vida com os olhos deste mundo, nos interessando por essas realidades, mas também com a cabeça voltada para o céu, porque é de junto de Deus e somente dele que virá o nosso socorro. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Como comunidade eclesial missionária que busca fazer da vida cotidiana uma missão, apresentamos ao Senhor nossos pedidos. Digamos juntos: escutai, Senhor, nossa prece. Todos. Senhor. Ajudai, Senhor, para que a Igreja no mundo inteiro seja fiel na vivência da sua identidade missionária e, por meio de seu ser e agir, colabore com a expansão do vosso reino até os confins da terra. Nós vos pedimos. Sustentai, Senhor, com a vossa graça, o Papa Francisco, para que continue animando a Igreja no caminho da conversão missionária. Nós vos pedimos. Fortalecei, Senhor, em todo o povo fiel a vocação missionária, para que se sintam enviados ao mundo para testemunhar o Evangelho. Nós vos pedimos. Neste Dia Mundial das Missões, fazei, Senhor, que os fiéis das nossas comunidades tomem consciência de que sua generosidade e sacrifício por meio da coleta financeira é um gesto de caridade e solidariedade em favor da obra missionária em todo o mundo. Nós vos pedimos. Também queremos bendizer a Deus pelo dom da vida de nossos irmãos, os aniversariantes dizimistas Dilma, Lucas, Ludmila, Renata, Juliana e Genilce. Também o seu Álvaro, que completa 81 anos, e o Bebeto, nosso diácono, pelos seus 6 anos de ordenação diaconal. Que Deus abençoe a todos esses nossos irmãos, dando-lhes esta perseverança na caminhada cristã. Rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa prece. E agora, no silêncio do coração, apresentemos ao bom Deus as nossas preces. Escutai, Senhor, as preces de vosso povo que vos invoca neste dia santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morres por mim. Diante da cruz só posso exclamar: eu sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Quando de joelhos te olho, Jesus, vejo a grandeza e a minha pequenez. Que posso dar-te eu, só meu ser, eu sou, eu sou. As minhas mãos te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome.
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Roberto Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Algumas observações: aqueles que desejarem receber a Santíssima Eucaristia permaneçam de pé, os demais podem se assentar. A comunhão poderá ser recebida na mão, lembrando que a mão esquerda em cima da mão direita, formando uma concha para receber Nosso Senhor. Por favor, fiquem atentos se eventualmente ficou preso na palma da mão ou entre os dedos algum fragmento da Santíssima Comunhão. Na menor partícula, Jesus inteiro está ali presente. E comungue imediatamente na frente do ministro. Não fique com a comunhão fazendo a sua oração, não. Comungue e depois faça a sua ação de graças. O corpo de Cristo. Seguras, minha vida guardará.
e paz profunda, inigualável comunhão. Meu tudo, meu mestre, te dás a mim tão pobre, incomparável gratidão. O que fazer, ó Senhor, se não amar-te perdidamente, sem reservas? E na minha fraqueza, vida inteiro, e ser pra sempre um servo teu. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia, doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou, em seu infinito amor. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia, doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou, em seu infinito amor. Oremos. Dai-nos, ó Deus, escolher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse terceiro domingo, celebramos o domingo dos benfeitores de nosso centro de pastoral. Digamos a oração a São João Paulo II. Ó São João Paulo II, da janela do céu onde tivemos junto a Maria, faz descer sobre nós a bênção de Deus. Amém. Quero se assentar um instante para alguns avisos. Hoje à noite, dia 18, nós celebramos o dia devocional à nossa padroeira Santa Helena e também a renovação da aliança de amor da Mãe Rainha. E também hoje à noite nós celebraremos a Santa Missa em ação de graças, de modo particular, pelos 6 anos de ordenação diaconal do Bebeto. Então queremos pedir a todos vocês, ainda que não venham à noite participar da Santa Missa, não deixem de agradecer a Deus, de rezar por ele, para que ele seja fortalecido nesse seu ministério diaconal, tá bem? Terça-feira nós teremos missa em nossa paróquia às 19h30 e após a missa faremos uma reunião de avaliação dessa nossa quentinha solidária e também vamos preparar a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Daqui a pouco ela virá até a nossa paróquia. Quarta-feira, às 19h30, o curso com o seminarista Davidson nas nossas redes sociais. Quinta-feira, missa em honra a São João Paulo II, dia de São João Paulo II, e após a missa, adoração ao Santíssimo Sacramento. Sexta-feira, às 19h, terço de São Miguel, e após o terço, às 19h30, a Santa Missa. E sábado, 19h30, nós introduzimos esse horário de missa dominical também em nossa comunidade, um horário a mais, para que as pessoas tenham mais opções, inclusive, para que as missas não estejam tão cheias. Não é o caso, como nós estamos vendo, as missas estão ainda vazias. Fazemos o apelo a você que nos acompanha em casa, obviamente não a todas as pessoas, grupo de risco, que está de fato fazendo a sua quarentena, se isolando, tudo bem, que Deus abençoe e acompanhe aí de casa a sua Santa Missa. Mas falamos para você, irmão e irmã, que acha que só aqui na igreja é que tem vírus, mas está indo no supermercado, está indo no shopping, está se saricando para cima e para baixo. É para você que nós fazemos esse apelo. Volte.
Tá bem? Então, temos lugares, né? E agora temos até mais um horário de missa. Olha que beleza. Tem desculpa? Não tem desculpa, né? Então, vamos deixar a preguiça de lado, o comodismo de lado e vamos voltar, que já passou da hora, né? E próximo domingo, missas nos horários de costume. Se você quiser fazer a sua assinatura da liturgia 2021, no livreto das leituras da missa, procure a Secretaria Paroquial até o dia 6 do próximo mês, 6 de novembro, tá bem? Para fazer a sua assinatura ou renovar a sua assinatura daqueles que possuem, tá? Então aí a assinatura da liturgia desse próximo ano de 2021. Tá bem, quero desejar os parabéns a todos os aniversariantes, né? Que Deus abençoe vocês, dê perseverança na caminhada cristã. Pelos irmãos aniversariantes, pelo nosso diácono, digamos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa boa mãe, desça sobre vós e sobre as vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo, uma ótima semana a todos vocês. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar, de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, para que menos se perder, para ressurreição dos mortos, nossa vida é escondida, está em Deus.